Meus irmãos, talvez falar do tema do livro seria até muito interessante sobre várias espécies que nós temos e percebemos do lado de fora e dentro de nós sobre pecados. Mas me permita trazer algo precioso nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler. Quem escreve todo o Evangelho de Marcos é ele, o próprio jovem João Marcos. Ele escreve o que seria o primeiro evangelho dos três, conhecido como sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele traz uma ênfase sobre um aspecto da tradição. Costumeiramente, passamos de pai para os filhos essa prática da gente colocar em uma forma de medir os pecados que são mais agressivos para Deus e os pecados que nós tratamos como mais brandos, os pecados que são mais horrendos à comunidade, à igreja. Esse aqui é um pecado escandaloso, mas esse aqui a gente não trata com tanto rigor, principalmente se esse pecado emana daquele que está denunciando o pecado alheio. Os 7 pecados capitais nasceu de uma santa revolta em perceber, não apenas dentro de mim, mas daqueles que me cercam, a facilidade que temos de apontar a mini saia da irmã, mas nos tornamos às vezes no secreto pessoas muito mais imorais do que essas que nós denunciamos. O nome disso não é lei, é tradição. O nome disso não aponta para graça, mas para o religare, religiosidade. É por isso que a gente detesta assassinos convivendo conosco. Afinal, esse é um pecado suprassumo. Mas amamos ler as 13 cartas que Paulo escreveu. Pois bem, o homem que vos escreve as 13 do Novo Testamento não apenas se tornou o maior do Novo Testamento, mas aquele que compactuava com a perseguição da igreja primitiva. Talvez você não se recorde, mas me permita trazer à sua memória. Enquanto Estevão, levantado pela igreja primitiva para poder cuidar das viúvas que estavam perecendo por alimento, eles levantam homens cheios de sabedoria, conhecimento e que tivesse um caráter ilibado. Estava entre os 7 Estevão. O nome quer dizer coroa, mas Estevão foi arguído, pressionado pela tradição da época, conhecida como Sinédrio. Gente que deveria facilitar o nosso caminho, às vezes atrapalha. O Sinédrio apedrejou Estevão, mas foi a única vez dentro das escrituras do Antigo e do Novo Testamento que você encontrará uma passagem assim: enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Deus se levanta do trono para receber o primeiro mártir da igreja primitiva, porque Estevão atravessou a religiosidade e a tradição. E eu quero trazer sobre esse aspecto, como nós temos facilidade em denunciar o pecado alheio e percebemos um retardamento em mudar a nossa postura diante dos nossos muitos pecados. A tradição nos aponta um caminho de vulnerabilidade. A religião te dá o senso enganoso de achar que você está dentro, mas o coração está fora e você não consegue perceber. É por isso que nós temos o crente Raimundo. Ele está ceando no domingo dentro da igreja, mas na sexta é o pé no mundo porque sextou. É por isso que nós temos tanta dificuldade em perceber que atrás do bendito espelho não tem apenas um docinho, não tem alguém apenas plastificado, talvez com um semblante
semblante um pouco mais arredondado, mais fino, mas eis atrás desse espelho alguém que carece da bondade, alguém que precisa de um encontro com Cristo, alguém que foi escolhido no ventre materno, chegou do jeito que estava, mas não pode permanecer do jeito que quiser. Porque a verdadeira libertação não é quando você chega no culto fé e o demônio sai. A verdadeira libertação é quando você entra, Jesus vem com você, fica e permanece. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ensejo do episódio: Jesus está saindo de Jerusalém. Se Jesus quisesse super-heróis, homens que não fossem vulneráveis, ele procuraria os discípulos na Marvel, pastor Lucinho. Ele chamaria um povo mais qualificado. Mas ao contrário disso, ao invés de ir para Jerusalém, os principais fariseus, ele escolhe a maioria na Galileia, pescadores, gente simples, fala simples, moradia simples, mas homens que, se encontrasse com Cristo, viveria o evangelho sobrenatural. Ele chamou Pedro assim, e Pedro deixou tudo para trás. E você ainda resistindo por causa do contatinho. Deus está te chamando, mas não tem como vir trazendo de fora para dentro. Deus te transforma aqui dentro para você impactar lá fora. Mas aí começa o problema. Quando viemos, estávamos acostumados com o mundo perdido, e é aqui dentro que a gente percebe, entre nós, as próprias condenações nos olhares, a vaidade pairando em nosso coração, as guerras entre nós. E é isso que está acontecendo nesse texto. Os fariseus pertencem ao judaísmo, e fariseu não é ruim. O problema é o farisaísmo, porque o fariseu nasceu da última leva do exílio babilônico. Eles estavam preservando as escrituras, eles guardavam as escrituras. O problema é que eles guardavam tanto, zelava tanto, que eles esqueceram que as escrituras não apontam para Moisés, mas para o Senhor de Moisés. Eles se perderam que não foi Moisés que vai morrer lá no futuro pelas escrituras, mas a escritura que se tornou carne, andou entre nós e se entregou por gente perdida como eu, por gente perdida como você, por gente que já estava arredado, anátema da sociedade, que já não prestava mais para alguns. E Jesus olhou para dentro do seu coração, viu pecaminosidade, mas decidiu te escolher, te chamar, arrebatar o seu coração, mudar a tua história, para que você proclame: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Uou! Os fariseus e os escribas, que a gente ruim anda junto, e a gente querendo andar sozinho, sem prestar conta. Os 7 pecados capitais, eles precisam ser denunciados dentro de nós, porque nós temos facilidade de denunciar a corrupção astronômica da nossa economia. Mas o mesmo povo é o que não devolve o troco quando passa.
é que só nega os pequenos impostos. Nós falamos muito do pecado das vizinhas, mas traímos as nossas esposas quando olhamos ovelhas sem lã. E estava o grupo dos religiosos observando o caminho de Jesus. Escriba vem de escrever, de tanto eles traduzirem oralmente a lei de Moisés ou a Torá, eles decoravam o que estava escrito. É por isso que tem muita gente que sabe Bíblia de cor, mas não consegue pôr sequer um verso em prática, porque saber não te torna liberto, mas obedecer faz de você uma nova criatura. E olha só o que diz: vendo que Jesus vinha de Jerusalém, reuniram-se em volta, igual urubu na carniça, gente esperando, vai cair agora, vai ir para o fé, e daqui já vai para a balada, eu tenho certeza. Gente esperando. Eu falei que ia retroceder, não consegue esquecer o crush, olha lá, uma oportunidade, mas Jesus está dizendo assim: não volta para o vômito de onde eu te tirei, porque eu, diz o Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos mais altos do que o seu, são pensamentos que até te confunde. Essa carência, só eu posso saciá-la. Essa fome de prazer, só eu posso ser esse pão da vida. Se entrega, se rende, porque aquele que procura nessa noite, eu me farei encontrado. Aquele que veio para bater dizendo: estou cansado dos meus pecados, eu vou abrir a porta, libertar o seu coração, para te mostrar que mais lá no fundo da sua alma há muito mais pecados que necessitam serem completamente perdoados no seu coração. Eu não só quero te tirar uma língua fofoqueira, eu quero te fazer evangelista. Eu não só quero tirar um discernimento de autoperseguição, eu quero abrir a sua visão. Eu não apenas quero te fazer um tagarela, mas profeta na minha casa, diz o Senhor. Uou. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. A tradição dizia: é necessário lavar as mãos antes de comer. É isso que a religião faz. Só seguir o protocolo. Culto fé na terça, domingo celebração, mas continua carnal, não tem problema. Você já seguiu a cartilha. E detalhe, não se envolva na igreja não, senão o povo e os pastores vão querer cuidar da sua vida. Aí a gente vem, recebe, exalta, coloca que quer viver um ano novo, mas a mentalidade ainda é a mesma, velha e caída. E o maior problema que nós encontramos nesse texto não é falta de informação, é orgulho com a informação que possuímos. É parar para sentar, ser corrigido e ser mudado. É entender que você não dá conta sozinho. É melhor confessar a tentação do que expor o adultério. É melhor evidenciar a ausência de força e ser sincero para aqueles que Deus tem colocado ao seu lado, do que depois o caldo entornar e ter que recosturar o drama de tanta gente prejudicada com a minha e a sua negligência, inclusive família, negócios.
Mas Deus te trouxe para te mostrar que tem pecado que precisa dar lugar para a verdade aí dentro. Tem coisas estranhas pairando no seu coração e na sua mente. Mas como é que muda isso, Tiago? Vindo para o culto, começa assim, mas cultuando no culto. Como é que eu me limpo? Confessando, sendo discipulado, caminhando com o seu irmão e reconhecendo a sua pouca força, para que você pare de lutar com tentação e abandone esse seu entendimento equivocado. Ela, a tentação, você corre, você deixa ela e vai para debaixo das asas do Senhor. Quantos estão aqui entendendo isso? Eles viram que alguns dos seus discípulos estavam comendo com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus observaram e disseram: olha lá, não está cumprindo o protocolo, a mão está suja. E Jesus disse: vocês estão certos, a mão dos meus discípulos estão suja. Mas o problema é que vocês, fariseus, bem profetizou Isaías acerca de vocês: o meu discípulo ou eles estão com a mão suja. Vocês conseguem perceber algumas coisas estranhas neles? Sim, eles estão sendo aperfeiçoados. Não tem pastor, líder perfeito. Vocês estão certos. Mas o problema de vocês, fariseu, é que a mão de vocês não está suja, mas o coração está podre. Porque vocês lavam a mão, mas continua em adultério. Vocês lavam as mãos, mas continua na pornografia. Vocês lavam as mãos, mas continua mentindo. Vocês lavam as mãos, mas continua com ira. Vocês lavam as mãos, mas ainda é preguiçoso, mas ainda é glutão, come mais do que necessita. Vocês estão certo, vocês estão lavando a mão, mas continua dando jeitinho de pegar atalho, ao invés de viver processo. Ao invés de preocupar com as mãos sujas, troca o coração. E por que isso? Porque quando você percebe que o problema está no coração e não na mão, você percebe que a saída também está no coração e não na mão. Ele não quer culto com a mão, ele quer culto de coração. Ele não quer sacrifício com a mão, ele quer sacrifício de todo o coração. Ele não quer uma adoração com a boca, ele quer joelhos dobrados, porque o coração já está rendido. Ele não apenas quer uma leitura bíblica para cumprir o plano de leitura, ele quer que o que você leu naquele momento atravesse os seus sentimentos, rasgue a sua própria vontade, tire o seu coração caído e te devolva da parte dele um novo e vivo, sarado coração. Feita a introdução, chegamos no texto. Por que isso? E os pecados capitais? É os pecados que nós passamos o pano para ele.
Afinal, ele não é dos principais. Capital aqui quer dizer cabeça. Mas o problema maior é que o principal pecado é o que dá origem para todos os outros. Orgulho. Não adianta mudar de igreja, tem que mudar o caráter. Não adianta achar que fomos chamados para sermos felizes. Por isso que a gente continua batendo cabeça. Fomos chamados para ser fiéis. Porque quem é fiel, ainda que não esteja momentaneamente feliz, continua crendo, continua adorando, continua glorificando, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu confiarei. Quem entende que precisa ser transformado no coração, para de oferecer culto com a mão e já chega aqui rendido. A palavra me confrontou, mas eu precisava. Jesus está me chamando para abandonar o pecado de agora, o pecado de amanhã e os seguintes. Jesus, de uma coisa eu sei, não sei se consigo sozinho, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu vou agarrar, eu vou permanecer arrastado, mas eu irei. Como é que para um crente desse? E deixa eu te listar aqui rapidamente. E Jesus está apontando isso para quem conhecia as Escrituras, os fariseus, mestre da lei. Tem gente aqui que Deus já levantou profeta, homens e mulheres, pastores dessa casa, para falar com você: abandona. A gente insiste. Deus está dizendo: não entra. Mas a gente gosta do problema. A gente gosta do cheiro da morena. Tem gente que o problema é igual do tio Patinha, não pode ver, fica doido. Aí quer chegar no evangelho e já sair daqui empresário. Pode sair, pode, mas vai chegar lá tratando o funcionário igual escravo. Não, tem que chegar, ter o coração tratado, para quando Deus levantar, você entender que você é mordomo daqueles que Deus confiou nas suas mãos. Quero casar, mas é viciado em tudo quanto é tipo de pornografia. Aí Jesus está te trazendo para perto, para limpar os vícios, não é para te denunciar, não, só não. Nós não estamos querendo expor você, a gente só está sendo um instrumento de Deus, para preparar o seu coração para a esposa, porque é para isso que Deus te chamou, para você viver uma vida que glorifica Ele e que vive em família. Mas a gente gosta do trabalho. E aí a gente não percebe que o orgulho dá vazão para tantos outros pecados. E era exatamente o que os fariseus estavam vivendo. Estava no culto, mas o coração longe. Ele vai continuar recebendo louvor e você vai continuar crendo. Você foi chamado e escolhido, mas você não vai mais negociar aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Fulano faz e está dando certo. No seu caso pode dar errado, mas o seu coração
Porque você não vive proposta, você vive o bendito propósito. E detalhe, os fariseus estavam rejeitando os mandamentos. É isso que a gente faz. Não vou adulterar. Mas isso já é obrigação. Agora você tem que aprender a tratar a mulher, porque não basta não adulterar. E isso você já aprendeu. Agora o coração te mostra a sua responsabilidade. Trata melhor as mulheres. Eu vou ser liberto do vício, do din-din enganoso, vou parar de furtar. Não, mas agora eu vou te ensinar a ser generoso. Eu não só quero que você aumente a roda do carro, eu quero que você pegue o seu carro e dê carona para os irmãos que estão indo no culto. Não, eu vou parar de ser glutão. Não, mas agora eu quero que você entenda: enquanto eu colocar na sua mesa, você vai aprender a repartir com o faminto, porque aquele que dá de comida para o faminto está dando para mim. Aquele que veste o que estava nu está me vestindo. Eu não quero só tirar o pecado do seu coração, eu quero te ensinar como um coração rendido deve proceder. Aí Jesus disse assim: tudo bem, vocês estão trocando até a forma de entregar tributos na casa do Senhor. Quando os jovens vêm trazer os dízimos, vocês chamam isso de corbã, ou seja, traz mesmo, porque vocês estão dando para Deus. Mas vocês estão esquecendo das viúvas, dos órfãos, em nome da tradição. Deus não só quer te fazer rico, Deus quer fazer de você generoso. Quantos estão aqui entendendo isso? E ele continua dizendo, e convocando outra vez a multidão, ele disse: escutem. Agora é a parte boa, irmão. Já fomos denunciados, agora receberemos o caminho a ser seguido, amém? Escutem: nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminar. Não precisa o que converteu de coração ter medo de comer alguma coisa que foi oferecida a ídolos. Não precisa ter medo se alguém fez alguma mandinga, alguém fez alguma oferenda para te destruir. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. Não adianta ter nome, ter medo, se o seu nome está escrito na boca do sapo. Ele quer saber se está escrito no livro da vida, porque uma vez que ele escreveu, ninguém vai tirar ele dali, nem o perigo, nem a fome, nem perseguição, nem anjos e nem demônios, nem o seu passado, nem o seu presente, e muito menos o porvir. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu venho de uma família complexa, eu venho de uma família estranha, eu venho de uma família confusa, mas eu faço de você uma nova família, agora que viverá a plenitude de bênçãos. Uou! Estou com medo. Meu problema é que o povo tem muita inveja de mim no meu trabalho, por isso que não está dando certo. Quem falou chega atrasado, engana no ponto, e ainda leva para casa as folhas e os grampos do patrão. Minha vida sentimental está um caos.
não dou certo com ninguém, mas é porque sai daqui e ainda mantém contato com quem quer te tirar daqui. Não consigo. Chega sextou, eu desanimo e vou. Não, você não desviou na sexta, você não vigiou a partir da segunda. Tinha gente que nem para seguir você já podia mais. Os seus olhos foram pairando segunda, terça e quarta. Eu e você às vezes permitimos dialogar com o pecado, achando que somos fortes. É uma carona, é um elogio, e na sexta cai. Como diz um aí fora: de repente, pastor, eu fui para o culto e caí. Ninguém cai no monte de repente. Não, de repente não. É porque você foi negligenciando pecados menores. Chegou em casa e agrediu a própria mulher. Primeiro, você precisa ser preso. E segundo, depois a gente te pastoreia, leva a Bíblia para você, pão com manteiga. Os pecados pequenos, e se fôssemos olhar para dentro dele, talvez nós nos envergonharíamos. Crente que não conversa com crente, filho que presta culto, toma ceia, mas odeia falar com o pai e com a mãe. Gente que mente para a esposa, para o marido, para os filhos. O problema mesmo é o pecado da vizinha, que já está na 5ª gravidez e ninguém sabe quem é o pai. O problema maior não é o dela, o problema maior é o nosso, que a gente já está no 5º culto, mas continua avarento, continua mentiroso, continua prostituto, continua fornicador. Apertou um pouquinho. Os fariseus caíram nisso. E aqui não é só o seu pecado que está sendo denunciado, não. O meu orgulho, achar que por estar aqui eu me torno mais forte, subo sem independência. Já sei, já sou crente. Isso aprisionou Israel dentro da Babilônia. Isso trouxe juízo sobre os fariseus. Hipócritas, vocês deveriam facilitar o caminho e interrompe, porque a pessoa chega aqui torta, e quando entrega a vida para Jesus, sai daqui machucada, porque escandalizou com o nosso pecado aqui dentro. É um pisando dentro do outro, em cima do outro. Você não era crente, e essa mentira? Você não era crente, e essa maracutaia, e esse aparelhinho aí que funciona até novela da Itália, hein? Você não era crente, e esse telefone sem nota, que você fica vendendo e trocando lá na Praça da Toshiba, em troca de trinca-ferro, passarinho para vender. Você não era crente, estava liderando o GC. Então aqui o texto fere pecados de quem deveria ensinar e já estava caído, e de quem estava caído que não conseguia se levantar, porque estava escandalizado com quem achava que está de pé. Jesus está dizendo para mim e para você: tenho porém contra ti. Se abandonou a euforia, ficou preocupado demais se o culto ia ter o pregador do ano,
estava reparando demais o teclado, estava reparando demais a adoração, e eu estou esperando você abrir a boca desde a hora que você chegou, porque eu lembro, quando você chegou torto, já saía de casa adorando. Agora, se não tiver a vaga para você do carro, você não fica no culto. Jesus está nos ensinando. Eu não só quero te fazer próspero, fazer você casar, eu quero te limpar, restaurar, transformar e mudar a sua identidade. Quem roubava não rouba mais, mas agora financia a minha obra. Quem era mentiroso não mente mais, agora não consegue enganar, mesmo que tome prejuízo. É com você que eu quero. Você está aqui? Até quando nós vamos viver um evangelho raso, self-service? Os fariseus estavam presos no orgulho. Você pode ficar de pé no seu lugar? Pela manhã, segura aí. A mulher olhou para o marido e falou: meu bem, hoje eu vou preparar um grande café para a gente. Senta aí. Serviu 3 corações fortes, sem açúcar, e aquele água e sal amanteigado. Aleluia. Ele olhou para o basculante. Você viu a vizinha? De novo. Hoje eu reparei, preciso te falar. Por que você não vai lá ensinar para ela como é que se deve lavar um lençol? Olha que sujeira. Como é que pode pendurar um lençol tão sujo de barro igual aquele? Ou eu vou lá, ou você vai, ou a gente vai entregar um sabão em pó e ensinar ela como se deve lavar. A mulher disse para o marido, caladinho, que marido sábio é marido calado. Aleluia. Terça-feira, quarta se repetiu. Meu bem, eu não aguento mais essa vizinha. Hoje eu vou lá ensinar ela a lavar um lençol de verdade. Calado. Sexta-feira, enquanto ela servia, ele segurou a mão e disse: espera, olha para lá. Ela olhou. Pensa num lençol branco, mais alvo do que a lã. Os olhos dela brilhou e disse: meu bem, você foi? Alguém levou o sabão em pó? Ele disse: não, eu acordei cedinho hoje. Ela é? Aham. E lavei a nossa janela. Você vai ver que atrás de um pecado maior tem outros. Tiago, isso acaba quando? Quando ele vier saltando sobre os montes. Ouviremos um som como de trovão. João viu em Pátimos, os seus cabelos eram brancos como aquele lençol. Olhávamos e os seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada e voz de muitos trovões. Eu olhei para os seus pés daquele que vinha e parecia como latão reluzente, e de repente na sua coxa estava escrito: ele voltou, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não vai sair daqui só sem pecado, não.
Eu já vejo pelo olho da fé. Está saindo daqui hoje missionários que vão pregar no Egito, na Jordânia, na África, na Europa. Está saindo daqui autores de livros que serão escritos. Está saindo daqui pastores que pastorearão a minha ovelha. Está saindo daqui médicos que vão escrever teses de doutorado, mestrado, engenheiro. Está saindo daqui gente que deixou pecado pequeno para viver coisas extraordinárias. Feche os seus olhos. Você não ia vir com razões óbvias, mas hoje Ele te pegou, Ele sacudiu aí dentro, Ele me denunciou e Ele te denunciou, mas Ele fez isso para te dizer isso aqui: eu te amo, eu te separei, eu te tirei do meio da bala cruzada, do acidente de moto. Eu te escolhi no meio de uma tragédia. Eu te livrei. Eu sussurrei no seu ouvido e te trouxe aqui hoje, porque onde abundou o pecado, a partir de agora, escreve aí, dia 2 de abril de 2024, vai começar a superabundar a minha graça. Vem. Deixa tudo. Come on. Vem. Jesus, deixa eu só despedir do meu pai. Não, eu quero do jeitinho que você tá. Jesus, deixa eu só dar um tchauzinho pro contatinho. Não, deixa ele lá e vem do jeitinho que você tá. Porque quando eu começar a te usar, o Senhor diz para você: mas é de Nazaré que vinha alguma coisa boa? Morava comigo no Taquaril, colava comigo na Praça da Semig, ia pra balada lá no Corel, tava lá no Amarelinho cheirando. Eu encontrei com ele na Afonso Pena. Não, você encontrou com aquele coração caído. Agora aqui é uma nova criatura. Prazer, o meu nome pregador do Evangelho. Prazer, o meu nome evangelista. Prazer, agora eu sou líder de célula. É eu que estou dirigindo o culto de oração. Prazer, agora eu sou mestre da palavra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Desperta, Jesus. Traz o filho, traz os seus, chama. O Senhor está mostrando em sonhos. O Senhor tem usado gente do trabalho. O Senhor tem usado vizinhos. Outros aqui eu trouxe por filmes. Outros eu tirei da boca para se tornar a boca minha na vida de quem está perdido. O Senhor está dizendo: eis que faço tudo novo. Eu escrevo uma nova história. Eu mudo o sentido da sua vida. E onde houve tristeza e dor, haverá alegria e regozijo. Eu te farei sorrir de novo, diz o Senhor. Eu farei você dormir de novo o sono do justo. Eu te restaurarei
e você será conhecido como casa de restauração. Você não mais será estéril, mas gerará filhos espirituais. Você será como um escudeiro que protege, mas ao mesmo tempo um guerreiro que peleja. Mas deixa eu te dizer, em todas as suas pelejas, eu é que pelejarei por você, diz o Senhor. Então devolve o controle que está na sua mão e deixa na minha, porque eu posso controlar, eu posso mudar de estação, e eu posso fazer o que ninguém pode fazer por você.